Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Oliveira, programador, hoje trazendo mais um manual para teclados Korg da linha PA. Hoje a gente vai estudar um pouco da parte de mídia desses teclados. Esse vídeo vai servir para o PA600, PA3X, PA900, PA3XLE. Bora pro vídeo. Bem, já com o teclado em tela, a gente vai agora estudar a parte de mídia. Esse botãozinho aqui, ó. Se você de caso esteja aí com um PA600 ou outro teclado PA900 inferior, ele vai estar aqui do ladinho aqui também, pertinho aqui, ó. E parecido, o nome vai ser o mesmo, mídia. A gente acessando esse botão de mídia, a gente tem várias opções. Tudo que se trata de cópia, de leitura, de apagar, formatar, tudo você vai resolver aqui na parte de mídia. Tanto para esse teclado quanto para os demais que eu já falei e citei no vídeo. Beleza? Por exemplo, a gente está aqui na parte de load. E a gente vai entender essa tela um pouquinho aqui rapidinho. Aqui, em cada aba dessa aqui você tem uma opção. Aqui você tem load, aqui você tem save, que é salvar. Aqui você tem copy, erase, que é apagar, formatar, utility, preferências e USB. A gente vai estudar um por um aqui. Vamos lá, com calma. Essa parte de load. Load onde eu vou fazer qualquer tipo de leitura. Leitura de sets, leitura de instrumentos. Posso ir abrindo as pastas para fazer a leitura separadamente. Tudo eu vou fazer aqui na parte de load. A gente vai, por exemplo, a gente está aqui com o HD, ó, selecionado. Você tem que sempre observar se você está com o HD ou com o pendrive. Se caso você estiver com o pendrive plugado no teclado, você seleciona e ele vai fazer a leitura onde ele vai encontrar o set ou os instrumentos salvos. Ele vai fazer essa leitura aqui. Por exemplo, aqui a gente está com o HD e no HD eu tenho vários sets salvos, né? O meu set que eu estou produzindo. Caso você não conheça ainda o meu set para teclados Korg, dá um pulinho depois do vídeo lá no nosso site, alexoliveiraprogramador.com. Lá tem todas as informações do nosso set, também como os vídeos demonstrativos dos ritmos. Um set bem bacana para você, com todos os ritmos, bem variado, bem eclético, certo? Continuando. Aqui a gente pode fazer a leitura, por exemplo, eu salvei esse set aqui, eu sempre salvo, né, com o set novo e a data, para que eu possa já ter um backup. Se eu quisesse ler esse set totalmente, era só apertar load, e ele já ia perguntar se realmente eu quero fazer essa leitura. Aperta Yes, ele já vai fazer a leitura. Mas eu não quero fazer isso, eu já tenho um set aqui, eu não preciso fazer essa leitura. E se eu quisesse ler partes desse set separadamente, por exemplo, se eu quisesse ler só um ritmo, ou se eu quisesse ler só um sound, né, ou uma performance, o que a gente vai fazer? A gente vai em Open, vai abrindo o set, vai pegando ele e abrindo em pastas. Por quê? Porque o set na Korg ele é salvo assim, ó. Ele é salvo por pastas, por partes, né? A gente tem o global, pad, PCM, performance, songbook, sound e estilo. Por exemplo, se eu quisesse ler um estilo separado, sem precisar ler o set todo, eu venho em estilo, vou abrir de novo, ó, open, vou abrindo até chegar lá no ritmo que eu quero. Aqui dentro ele vai me mostrar o que foi que eu salvei. Eu salvei aqui essas pastas de favorito, ó. E eu vou ler aqui o favorito 1. Por exemplo, se eu quisesse ler o favorito 1 todo, todos os ritmos lá do favorito 1, aqui eu já poderia fazer o load, mas eu não quero, eu quero ler apenas um ritmo. Vou open de novo. Chegando aqui, eu vou escolher o ritmo que eu quero ler. Na hora que eu apertar load, ele vai me pedir o endereço para salvar esse ritmo. Por exemplo, eu poderia salvar esse ritmo aqui no user 2, um exemplo aqui. Eu seleciono um slot, saio. Quando eu sair aqui, eu dou OK e ele vai fazer a leitura. É rápida. Leitura de ritmos, performance é rápida. O que vai demorar um pouco é a leitura de instrumentos, leituras de sounds. Você vai fechando que você vai voltando. Esse processo de abrir a pasta como se a pasta estivesse em cascata, entendeu? Uma pasta dentro da outra. O set funciona basicamente assim. Vamos supor que eu queira ler, deixa eu procurar aqui esse set matriz aqui, um exemplo. Eu vou ler aqui, vou abrir ele e vou procurar um sound para que eu leia ele, ó. Vou abrir de novo, vou clicar em sound, vou abrir de novo. Aqui em sound eu vou aqui no user 3 e vou abrir de novo. Aqui eu tenho os instrumentos extras, ó. Eu estou salvando aqui para os meus clientes de teclados Korg. Eles vão separados em user. Aí vamos supor que eu quisesse ler esse piano ballad 1. Eu vou aqui download, seleciono ele, ó, você vê que ele já está aqui no lugarzinho porque eu já tenho esse instrumento no meu teclado, certo? Caso eu não tivesse, ele ia demorar um pouco para ler. Como eu já tenho os samples carregados, ó, na hora que eu der OK e ler vai ser rápido. Por quê? Porque ele vai ver que os samples, as amostras já existem no teclado, então ele não vai precisar ler novamente. Ele é bem inteligente esse sistema.
Agora na aba Save, a gente tem a opção de salvar. Salvar como? Salvar o quê? Você pode salvar tudo que há no sistema do teclado. Essa parte vai servir para você salvar os seus sets ou todos os users, todas as coisas que você tem no seu teclado. Você pode salvar e fazer um set reserva para você ou um set para você passar para algum amigo, certo? Então vamos lá, set, você vai aqui a clique em todos. Caso você não queira salvar tudo, você vai abrir, da mesma forma que você vai ler, você também vai salvar. Não, eu quero salvar só o estilo. Eu quero salvar só aquele estilo que a gente leu. Por exemplo, estava lá no user 2, eu vou abrir tá aqui balada. Eu vou abrindo até chegar lá no ritmo. Não esquece esse passo a passo. Eu vou chegar lá no ritmo balada e vou salvar. Quando ele salva, ele sempre vai criar um set. Tudo que o Korg salva, ele cria um set. Dentro desse set, as pastas consequentes que você salvou. Nesse caso aqui, eu vou salvar o set como ritmo. A gente tem um nome, certo? Pronto. Ele já salvou. Um detalhe, ó. Toda vida que eu for salvar, ele vai me perguntar onde eu salvo. Aqui eu estou salvando no HD. Se eu quisesse salvar direto no pendrive, eu escolheria o pendrive. Aí chega aqui, eu crio um novo set. Coloco o nome, ó. Vou colocar novamente ritmo. E vou salvar também no pendrive aquele ritmozinho, ó. Pronto, salvei no pendrive. Só para a gente fazer o teste se realmente salvou, vamos lá em load. Eu vou procurar lá no meu pendrive aquele set com o nome ritmo. Tá vendo ele aqui? Set, ritmo 7. Vou abrir novamente, ó. Tá vendo que ele salvou somente o que eu escolhi para salvar, ó, no user 2, e aqui tá o ritmo. Se eu quisesse ler ele para colocar em outro lugar, eu poderia fazer isso. Na aba Copy, a gente tem a opção de copiar coisas que estão no pendrive para o HD e vice-versa. Aqui a gente pode fazer justamente isso. Por exemplo, às vezes eu esqueço de salvar o set no pendrive e salvo ele direto no HD do teclado. Eu poderia copiar, por exemplo, vamos copiar esse set que a gente salvou aqui do ritmo. Deixa eu procurar aqui o ritmo, aqui é balada, aqui, ritmo. Pronto, eu vou copiar ele e ele já vai mandar para o pendrive, já vai entender que você está copiando de um lugar para o outro. E aqui você vai e copia, só que eu já tenho ele aqui salvo também, ó. Ele vai pedir para substituir, porque eu já tenho ele aqui, certo? Não precisa, só para a gente ter noção do que a gente pode fazer nessa aba Copy. Aqui na aba Erase, Erase é apagar. Tudo que eu tentar apagar aqui vai apagar. Por exemplo, se eu quisesse apagar esse set que a gente salvou lá, esse ritmo que a gente salvou, eu seleciono e apago. E uma observação bem importante, aqui você também consegue apagar tudo que está no HD, no pendrive e no sistema. Tudo que tem SYS, SYS, ele é o sistema interno, a memória interna do teclado. Então, por exemplo, se eu quisesse apagar esse ritmo lá da memória interna do teclado, eu venho aqui, Open, tem que ter cuidado para não apagar tudo, pessoal. Vocês podem apagar tudo aqui. O sistema da Korg é bem aberto, é bem legal de trabalhar, porém ele é bem aberto você para fazer assim uma burrada e apagar uma coisa importante. É bem facinho, é só você dar uma vacilada. Por exemplo, aqui eu vou em estilo, abro a pasta estilo e vou lá no user 2, que foi onde eu salvei aquele ritmo. Vou abrir de novo, tá lá sozinho o ritmo. Aí aqui eu apago, ó. Pronto, eu apagando aqui, quando eu vier aqui nos ritmos, no user 2, ele vai estar limpo, não vai mais estar lá, porque eu consigo apagar os ritmos da memória interna do que eu estou usando no momento no teclado. Em Format, a gente tem opções de formatar o HD, formatar o pendrive, e aqui você tem que ter um cuidado muito grande para você não fazer uma formatação errada. Por exemplo, em HD eu já deixo travada a memória interna dele para que não ocorra esse risco de eu formatar um HD acidentalmente. Aqui não, aqui ele já vai liberar. Aqui no HD ele nem deixa eu formatar, vai pedir para executar. Na hora que eu executar, ele vai perguntar se eu tenho certeza. Logicamente que eu não vou formatar esse HD nem o pendrive, só para vocês entenderem o que é possível fazer nessas abas aqui na parte de MIDI. Em Utility, a gente tem três opções de Utility: Full Resource Backup, Full Resource Restore, Factory Restore. Cada opção dessa que tudo trabalha com backups. Por exemplo, se eu quisesse salvar tudo do meu teclado do jeito que está aqui, para que eu tenha um backup de segurança, eu já nessa primeira opção eu executaria e criaria um backup, ó.
aqui eu já posso criar um backup, posso fazer um backup. Eu não vou fazer aqui porque demora um pouco, eu já tenho esse backup aqui, que é justamente o backup do nosso set, que é o backup matriz 2.0 do PA3X. Aqui no Full Resource History, já é para mim fazer o carregamento desse backup. Por exemplo, se eu salvasse lá o backup e depois eu quisesse voltar o teclado daquele jeito, eu mexi, apaguei alguma coisa lá, dei alguma vacilada e apaguei um instrumento sem querer. Não, mas eu tenho meu backup salvo aqui de segurança, é só fazer a leitura desse backup. Onde eu faço a leitura desse backup? Aqui na parte de mídia, na aba de Utility, Full Resource History, certo? Aqui eu vou fazer a leitura e ele vai trazer o backup do teclado. Por exemplo, o nosso set, ele vai ser salvo e lido via backup. Então é muito importante, você que está pensando em comprar o nosso set, já ficar sabendo que esse set não vai ser possível você fazer leitura em outros teclados, e você pode até prejudicar a memória interna do seu teclado fazendo esse tipo de leitura aí erroneamente. Beleza? Vamos lá, Factory History. Isso aqui é para você trazer o teclado a padrão de fábrica. Quando você dá um execute aqui, ele vai apagar e limpar tudo que tem no seu teclado, é uma formatação limpa total, vai trazer o backup do teclado, que fica sempre um backup numa memória lá interna do teclado, para que toda vida que eu faça alguma alteração, que eu apague algum ritmo e faça alguma coisa, né, desproteja a memória do teclado e apague algum ritmo, que é possível você apagar ritmos internos dele. Então, para que você não perca nenhuma informação do teclado, ele te dá essa opção de fazer uma restauração a padrão de fábrica, restauração original, Factory History. Aqui na parte de preferências, a gente tem várias opções. A gente pode proteger o disco rígido, que é aquela opção lá que eu mostrei para vocês, que o meu HD não vai ser formatado de maneira nenhuma. Aqui tem como proteger o global, eu posso proteger o global do teclado para que eu não faça nenhuma alteração, que mude nenhuma configuração do global. Mais para frente a gente vai estudar mais um pouco sobre a parte de global do teclado também, vocês vão entender melhor. Aqui também eu posso proteger os ritmos internos ou desproteger os ritmos internos. Isso é interessante porque a gente tem várias partes de ritmo e às vezes você quer colocar esses ritmos dentro dos slots internos do teclado. Você vem aqui no pop e já puxa aqui seus ritmos, você tem essa opção de salvar isso, e para que você faça isso você precisa vir aqui em preferências, na parte de mídia, e desbloquear os ritmos originais e os pads originais. Aqui eu desprotejo também os sounds originais, então eu tenho como opção colocar os meus instrumentos diretamente nos instrumentos internos do teclado, para que eu não ocupe os meus users, que no caso é o nosso set, ele é trabalhado dessa forma. E ele já fica originalmente como se fosse do teclado. Na hora que você carrega o backup, todos os seus users ficam desocupados para que você possa carregar outros sets. Aqui na aba de USB, a gente pode conectar esse teclado diretamente no computador via USB, e esse HD ele vai abrir como se fosse um disco lá no seu computador, como se fosse um pendrive. Só que eu não aconselho usar, muito lento. Esses teclados aqui, dessa linha ainda do PA3, PA600, PA900, ainda é lento, ainda não testei a linha da série nova, né, do sistema novo do Nexus, que é o sistema do PA4X, o PA700, PA1000, ainda não fiz esse teste. Porém aqui ele conecta legal, funciona bem, você consegue acessar o seu HD diretamente pelo computador. Bem pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não conhece o nosso set para teclados Korg, acesse agora o nosso site alexoliveiraprogramador.com. Lá você vai poder conhecer os ritmos e ver todas as informações para adquirir um set bem completo para o seu teclado Korg. Se inscreve, não esquece de compartilhar com os amigos para não perder mais nenhum vídeo dessa série. Grande abraço e até o próximo vídeo.